Continuando a história dos prisioneiros da caverna de Platão. Imaginem que alguns prisioneiros da caverna conseguiram se libertar das amarras que os prendiam nas paredes, e depois soltaram os outros. Mas, ao longo do caminho, e devido à escuridão, acabaram se perdendo uns dos outros. Alguns seguiram na direção certa e finalmente alcançaram a superfície. Outros não tiveram a mesma sorte. Pegaram caminhos errados ou caíram em precipícios que os fizeram ficar presos nas câmaras mais fundas e inacessíveis da caverna. Depois de muito tentarem sair, sem sucesso, desistiram, se adaptaram e passaram a viver com os recursos que encontravam na caverna. Com o tempo, esqueceram que existia vida além daquela que eles conheciam. Tudo acabou se reduzindo a vagas lembranças, mitos e lendas que foram repassadas para as novas gerações. O mundo da superfície, colorido, vasto e iluminado, passou a ser tratado como uma lenda ou ilusão por líderes tiranos que queriam manter o povo da caverna sob seu estrito controle. Afinal, se eles encontrassem a saída, estariam livres e não temeriam mais os governantes do submundo que tinham o monopólio do fogo, da comida e da água. Os homens que conseguiram sair sabiam que muitos dos seus companheiros tinham ficado presos lá embaixo e prometeram voltar um dia para ajudá-los a sair da escuridão. Todavia, nunca conseguiram retornar, pois aconteceu um desabamento que bloqueou a passagem entre os dois mundos. Durante muito tempo, eles tentaram avisá-los para que continuassem tentando sair da caverna, pois, apesar de difícil, valia a pena viver em um novo mundo cheio de paz, beleza, luz, cores, fartura e liberdade. Havia uma pequena brecha até embaixo por onde o ar passava. Esse buraco possibilitava um canal precário de comunicação entre os dois mundos. As pessoas da superfície costumavam gritar na esperança que os de baixo ouvissem. E realmente suas mensagens eram ouvidas, mas elas nunca chegavam claras e completas. Eram sempre fragmentadas e alteradas por causa do vento e da enorme distância que os separavam. Um dia, um dos homens da superfície conseguiu achar uma passagem secreta muito estreita e de difícil acesso, mas que lhe possibilitou descer até o submundo onde as pessoas estavam. Ele estava ansioso para trazer todos para a superfície, mas qual não foi sua surpresa ao ver que os líderes tiranos não o receberam bem? Pelo contrário, disseram para o povo que ele mentia e que os levariam à destruição e à ruína de seu mundo. Esse homem foi perseguido, preso, julgado e morto como um subversivo, um verdadeiro perigo para a sociedade. Depois de sua morte, a pequena passagem foi totalmente fechada pelos líderes, mas a brecha através da qual chegavam os sons do mundo exterior foram mantidas, pois foram usadas pelos líderes como um canal de comunicação com os adeuses da superfície, mas cujas mensagens apenas eles podiam ouvir, entender e decodificar. Com isso, eles davam suas próprias interpretações às vozes do alto, sempre de acordo com seus próprios interesses. Com o intuito de evitar que as pessoas desconfiassem da existência de uma saída, os líderes criaram grupos diversos como forma de manter suas mentes controladas e ocupadas. E, assim, apareceram vários grupos, cada um com sua própria crença, ideias e teorias acerca de quem eram os deuses da superfície e como era o seu mundo. Havia o grupo daqueles que acreditavam que um dia, no futuro, todos seriam finalmente livres. Outros acreditavam que só encontrariam a libertação depois da morte. Outros acreditavam que isso só ocorreria por ocasião do fim do mundo. Alguns acreditavam que seres da superfície viriam um dia em um veículo especial para salvá-los. E havia também os grupos que acreditavam que aquele que os líderes mataram no passado iria ressuscitar um dia e voltar para salvá-los. E havia ainda outro grupo que pregava que eles já eram livres aqui agora e, desta forma, não havia necessidade de procurar a liberdade. Todos os grupos brigavam entre si e disputavam o controle do maior número de pessoas. Elas não percebiam que toda essa confusão era uma estratégia criada pelos próprios líderes para distraí-las, e assim, mantê-las sob seu jugo. Afinal, quanto mais elas se distraíssem,
brigassem e se ocupassem com trivialidades, menores seriam as chances de encontrarem a saída até a superfície e, assim, se libertarem. Um dia, apareceu um homem inteligente dizendo que as pessoas não deveriam confiar em ninguém, pois seus líderes as enganavam. E pregava que elas deveriam começar a procurar por conta própria até encontrarem a saída. Esse homem foi ridicularizado pelos líderes que espalharam a ideia de que ele era totalmente louco e que o que dizia era um completo disparate. Por ser alguém influente, ele foi deixado vivo. Mas, por mais que falasse, ninguém acreditava nele. Dizem que essas pessoas continuam lá vivendo uma vida de escravidão, miséria e sofrimento. E que por mais que seus antigos companheiros da superfície tentem ajudá-las não conseguem, pois muitos já se acostumaram com a vida miserável do submundo, outros desistiram de procurar e outros, ainda, foram vencidos pelo sistema dominante que através de falsos gurus e falsos ensinamentos, espalharam crenças, mitos e teorias para distraí-las evitando, assim, que elas tomassem consciência de sua verdadeira condição deplorável. Qualquer semelhança com a história da humanidade não será mera coincidência.